Olá, sou Isabel Araújo, sou bióloga e hoje vamos conversar um pouco sobre montagem de laboratório. Para vocês terem uma noção, o laboratório ele não precisa ser enorme. Na realidade, o laboratório precisa ter uma dimensão onde os equipamentos se encontrem à disposição de uma rotina diária. Aqui mesmo no meu laboratório, só para vocês terem uma ideia, que é isso que eu vou exemplificar e mostrar para vocês, meu laboratório tem 57 metros quadrados, não chega nem a 60 metros quadrados. Mas, no entanto, ele tem uma disposição, certo, de salas compartilhadas, que para mim se faz necessário, e eu vou dizer ao longo de nossas conversas sobre a montagem do laboratório, que se faz necessário. Então, eu estou agora, nesse momento, eu estou numa área de preparo de material. Preparo de material é material esterilizado, seja ele meio de cultura ou vidraria que necessita esterilizar. Então, eu tenho uma bancada, onde nessa bancada eu faço a preparação de todo o meu material, o empacotamento dele, certo? Nessa sala eu tenho a autoclave própria para esterilização desse material que se faz necessário. E essa autoclave aqui, tanto eu esterilizo não somente a vidraria, mas como também meios de culturas em tempos diferentes, o que é só material sem conteúdo dentro é uma autoclavagem, com conteúdo dentro é outra autoclavagem. Todo o material que sai dentro dessa autoclave, ela sai úmida. Consequentemente, eu vou precisar de uma estufa de secagem para alguns materiais de uso rápido. Então eu coloco na estufa, geralmente é a 180 graus, para poder me secar, e vou observando até ele estar pronto para meu uso. Então, nessa sala, além disso, eu tenho desse outro lado, eu tenho uma outra bancada no qual, à medida que for esterilizando o material, ele passa para essa outra bancada, onde eu coloco a data que está sendo esterilizada. Então, tudo aqui tem que ser controlado, porque existe um período de validade de esterilização. Como aqui a rotatividade é muito grande, geralmente é água destilada para fazer a suspensão, água para fazer análise de alimentos, água mesmo a pesquisa que eu utilize. Então tudo demora uma semana e meia no máximo. E eu tenho uma coisa principal, que é uma geladeira para guarda dos meios de cultura que ficam prontos. Então, se faz necessário você ter uma geladeira própria para guarda desse material. Aproveitando aqui, nesse ambiente, o que eu utilizo também? Eu utilizo muito água destilada. Então, eu tenho nessa sala, eu tenho um destilador, onde ele capta a água dentro de um depósito, e aqui eu vou utilizando. Aproveitando nesse ambiente, eu também tenho o quê? Eu tenho minhas caixas de guarda de material não estéril, que ainda vai ser esterilizado, e guardas de material já esterilizado. Então, à medida que se necessite, nós passamos. Eu aproveitei, por causa da agilidade, para não sair da sala, a pessoa que está responsável por isso no momento. Então, o que foi que eu fiz? Eu adaptei uma janela no qual essa
janela me dá acesso à sala realmente de análise. E todo o material eu passo por essa janela. Já que estamos aqui, seria bom eu falar com vocês sobre o problema da autoclave. A autoclave, diariamente, ela é utilizada. Esse seu uso, a primeira autoclavagem do dia, eu utilizo fita indicadora que eu distribuo, certo? Para ver a efetividade da autoclavação. Essa fita eu a coloco entre os pacotes para me ver a efetividade. Então eu distribuo geralmente pelo volume uma ou duas fitas, dependendo do meu volume. Se ela está com a carga total, duas fitas. Se ela só está com a carga mínima, para ver como está a distribuição do calor. E ela depois, essa fita, ela vai ser colada em uma folha e vai ter o registro do dia da autoclavagem. Então só assim você tem um histórico de efetividade da sua autoclave. E uma coisa importante, nunca sobrecarregue a autoclave. Nunca os pacotes estejam em contato direto um com o outro ou qualquer outro material sem estar empacotado. Vocês têm que deixar ele percorrer o calor. Ele tem que circular entre o seu material. É tanto que ele vem com uma cesta no qual você deposita e ele tem que ficar o material na altura da cesta e não na altura da cesta que a autoclave tem. Então faz necessário para ter um bom funcionamento e efetividade de esterilização o uso da autoclave. A mesma coisa da estufa. Você não pode colocar materiais muito próximos. Você tem que dar espaço no qual o calor circule entre o material que você quer secar, como o calor circule entre o material que você quer esterilizar. Quanto à efetividade também da autoclave, nós utilizamos de 3 em 3 meses a verificação da capacidade de esterilização de micro-organismos. São ampolas que compramos, que é vendida em casa de produtos de laboratório para a efetividade. E a colocamos entre os pacotes. Depois, quando esfriar, nós tiramos e colocamos o conteúdo, porque aqui dentro tem células de micro-organismos termos resistentes já testados. E colocamos no meio de cultura para ver se germina. Se não germinar, tudo bem. Se germinar, ou se houver crescimento de pelo menos uma das células que está aqui dentro, então a autoclave está a desejar. A sua esterilização está a desejar. Então, essa é a sala de meu preparo de material. À medida que for preparado, eu disse que eu passo por essa janela. Aí eu tenho a minha sala de análise realmente de material. Certo? Então, na minha sala de análise, que é uma sala de 5x4, não é uma sala grande, porque a rotatividade é muito grande. Só para vocês terem noção, a bactéria 48, 72 horas, descarte material.
Então não há uma necessidade de um espaço muito grande. Se você tem uma rotatividade, um fluxo de entrada e saída muito rápida, não necessita de um espaço muito grande de análise. Na realidade, você necessita sim de que esse espaço tenha todos os equipamentos que você necessite para o seu trabalho, que vai depender do seu trabalho, a necessidade de compra de certos equipamentos. Vamos ver, no caso, eu tenho uma capela de fluxo laminar, no qual o trabalho é feito em uma condição de esterilização, que ela tem uma luz germicida, que é a UV, certo? Então ela aqui, toda a amostra, toda é tratada aqui dentro da capela. Toda a explicação que eu der para vocês com relação à metodologia, a técnicas, tudinho, eu estou fazendo na bancada, porque é uma melhor condição de visualização, mas todo o processo de análise, desde a preparação da amostra, plaqueamento, é realizado dentro da capela. Então, aqui eu tenho distribuído fora a capela o que eu necessito. Eu tenho minhas pipetas graduadas. Se eu precisar de dosar em bureta, eu doso. Eu tenho um agitador de tubo que me faz necessário para qualquer plaqueamento, porque eu utilizo muita diluição em plaqueamento. Eu tenho meu contador de colônia. Eu tenho meu agitador magnético para volumes maiores, que não seja tubos de ensaio, que está em Erlen, está como é que se diz? Em balão volumétrico de fundo chato. Eu tenho aqui a minha distribuição de alças de repique que eu necessite, com o quê? Com minhas pinças, meus corantes que eu preciso, minhas lâminas, minhas lamínulas. Eu tenho aqui também uma balança analítica que faz necessário para pesagem de alíquotas menores. Eu tenho uma balança comum digital também que se faz necessário se ter. Eu tenho a minha estufa microbiológica. Ainda volto a mencionar sobre o problema da distribuição do material, mesmo na estufa de secagem, mesmo em autoclave e mesmo na estufa microbiológica, tem que se manter distância entre um e o outro material. Eu tenho aqui o meu micro-ondas. Por que eu preciso do micro-ondas? Eu preciso porque eu preparo o meu meio de cultura. O meio de cultura é preparado agora, hoje. E eu só poderei utilizar daqui a 24 horas. Então eu vou deixar a temperatura ambiente para ver se realmente ele está viável. E depois o coloco na geladeira. E eu tenho um trabalho de 1 semana, 2 semanas com ele. Mas se ele está na geladeira, eu o tiro, se eu vou utilizar, deixo a temperatura ambiente até esfriar e o coloco para dissolver aqui dentro, sempre controlando a temperatura. Eu não posso colocar aqui dentro e botar uma temperatura alta. Tem que começar com temperatura baixa e permanecer com temperatura baixa. Porque os meios de cultura, geralmente, ele tem um pouco de sacarose, a maioria dele. E ele fica igual a mel, se você deixar muito tempo. Então, ele vai perdendo o valor nutricional deles. Então, vocês têm que fazer a diluição deles
lentamente, aumentando a temperatura bem devagarzinho, depois estabelecer um nível em que você não prejudique. Isso vai depender do quantitativo, porque você pode ter um shot, que é um tubo de reagente, com 50 ml, com 100 ml, com 200 ml, até com 500 ml você pode ter. Então não existe uma determinação de quantos minutos você vai necessitar para dissolver. E a quantidade de minutos também depende de um meio para outro, da sua composição. À medida que ele estiver pronto, você tira ele e você vê se está suficiente, resistente à temperatura ao seu toque no pulso. Se ele tiver com a temperatura, não é resistente, é adequada, então ele está pronto para o uso. Se não estiver, você o guarda aqui ou em cima da bancada e espera esfriar um pouco para você poder manipular dentro da capela. Temos também o banho-maria, que antigamente não se dissolvia meio de cultura em micro-ondas. Hoje a tecnologia nos permite, certo? Mas antigamente era banho-maria em uma temperatura constante. Agora demorava muito tempo para dissolver esse meio de cultura. Ou para qualquer outro tipo de amostra que necessite permanecer a uma temperatura determinada. Então, é muito relativo, mas se faz necessário a utilização dentro do laboratório e a necessidade de um banho-maria. Temos também um aparelho onde existe o pH, um pH muito digital, no qual muitas das vezes a gente necessita registrar o pH da amostra para poder fazer alguma correlação, principalmente ao ataque de micro-organismos. Enfim, vocês estão vendo que sempre os materiais estão apostos, como eu digo, sempre à mão. Havendo uma necessidade, vai até ele e o utiliza. Eu tenho essa minha bancada, é uma bancada grande, dá para trabalhar muito bem nessa bancada. E nessa bancada eu tenho um bico de Posen, no qual também eu utilizo frequentemente. Quando há uma necessidade de flambar alguma coisa mais rápida, que está sendo utilizada ali dentro da capela, uma outra pessoa está utilizando aquela capela, então eu utilizo. Então vocês veem, é um ambiente pequeno, mas um ambiente no qual eu tenho todo o meu material que necessito para análise. Aqui dentro, aproveitando, eu tenho duas pias, uma do lado e outra do outro, porque constantemente ao longo do dia existem duas necessidades: lavar as mãos e colocar logo em seguida álcool. Tudo que se faz, mesmo que eu estou trabalhando aqui na bancada, eu vou passar para trabalhar lá na capela, vou lavar bem as mãos, pego toalha papel, jogo no meu lixo a toalha papel depois do uso, passo álcool e me dirijo à minha capela de fluxo laminar. Então vocês têm noção que não precisa de ser um laboratório grande, ele tem que ser prático. Depois eu tenho uma outra sala no qual aqui eu faço a minha preparação de lâmina, lógico, utilizando a capela de fluxo laminar. Eu faço uma preparação de lâmina e vou observar necessariamente ao microscópio. Então eu tenho essa outra sala aqui, certo? Que eu chamo a sala de microscopia para mim, onde aqui eu tenho os microscópios e eu tenho minha literatura, no qual qualquer dúvida eu recorro à minha literatura, que tanto está exposta ou em cima da bancada ou dentro de armário. Então vocês viram que a necessidade
dos equipamentos existe, mas do seu espaço não precisa ser enorme para um laboratório. Então, aqui eu aproveitei e dividi, porque eu acho que são três momentos importantes. Preparo do material está com uma divisória para a sala de análise. Se faz necessário isso. E eu podia, na sala de análise, se desse, tá a minha parte de microscopia, porque não é uma análise, mas o meu espaço aqui eu já tinha, então eu o coloquei. E o escritório fica à parte, fica totalmente distante daqui, que é onde vem a entrada das minhas amostras. Ela vem, eu faço o recebimento, é nessa sala que eu faço reuniões, faço principalmente o cadastramento, registro a entrada e automaticamente ela é passada por laboratório, chega aqui no laboratório, tem o livro de registro de entrada desse material também no laboratório e o resultado que é colocado. Após então é passado para o escritório os resultados, onde são emitidos os laudos dessas análises. Voltando ainda, certo? A essa sala que eu tenho de análise. Observem que todas as portas dos armários, elas têm identificação. Isso facilita a utilização do material. Então, eu preciso de uma pipeta, eu preciso de um L, eu preciso de um Becker. Então, automaticamente, certo? Eu vou e pego esse meu material. Isso é muito importante. Tem sempre a indicação nos armários do conteúdo de cada compartimento. Depois eu tenho a área de lavagem. Minha área de lavagem também não é grande. É uma área de 2x3. E o importante é que ela realmente seja totalmente separada da área de preparo de material e de análise de material, que nós chamamos de expurgo. Expurgo por quê? É todo material indesejável. É todo aquele material de descarte, onde necessita ser esterilizado e lavado. Então, também não precisa ser uma sala grande. Ela tem uma, como é que se diz? Uma autoclave própria para esse fim. Não é autoclave de preparo de material. Aqui é bem compartilhado. Compartilhado não, vamos dizer, bem separado as funções de cada máquina que se faz necessário para o bom uso e bom resultado dos materiais a serem analisados. Eu tenho uma geladeira de meio de cultura, como eu mostrei, que é o meio de cultura pronto. Tudo que é meio de cultura está contido na geladeira, após esterilização e a verificação que está tudo ok, que é 24 horas depois, que pode ser em tubo, pode ser distribuído já em placas de Petri, não importa. Importa é que o material esteja estéril. E eu tenho uma geladeira só para guarda de material já contaminado. Vamos dizer, se eu tenho identificação de fungos, os tubos ficam na geladeira. Se eu tenho bactérias patestes, fungos patestes, eles vão ser acondicionados na geladeira. Eu tenho uma amostra a ser analisada. A amostra, quando chega, eu analiso e eu imediatamente eu faço
todo o processo de tratamento e faço o plaqueamento, ela logo em seguida ela irá para a geladeira. Por que a geladeira? A geladeira mantém a baixa temperatura. E qual a importância da baixa temperatura? Tudo o que tiver dentro, micro-organismo, reduz a temperatura baixa, ela reduz a velocidade de germinação, de esporulação. Então, se faz necessário manter sempre a amostra pós-análise, principalmente essas amostras que vêm geralmente com 100 gramas, que é pequena amostragem, que também não vou botar uma lata ou um conteúdo maior de 1 quilo dentro da geladeira. Geralmente ela vem em pequena amostragem para se fazer análise. Então, geralmente eu as coloco logo em seguida, após retirada do material, na geladeira. Porque se houver qualquer problema de resultado daquela amostra que não foi satisfatório, ao meu ver, eu tenho uma probabilidade de fazer repetição, a não ser que essa amostra seja água. Água não. A água, como eu já falei, certo, em conteúdos anteriores, ela necessita ser coletada agora e num espaço de 4, no máximo 6 horas, ser utilizada para amostragem, para fazer a sua análise, porque ela se degrada muito rápido. Então, todo material que tiver muito teor de água não se deve guardar na geladeira. Muito, mas muito mesmo teor de água. Então, você deve ter muito cuidado, porque o resultado não é o real. O certo é todas as amostras, principalmente aquele material a ser analisado, principalmente aquele que é ao longo do processo, ele é retirado, não o produto final, mas ao longo do processo, ele tem que ser coletado e enviado imediatamente ao laboratório para ser iniciada o tratamento para análise. Porque a tendência é sua multiplicação de células, se por um acaso tiver micro-organismo dentro das amostras. Eu acredito que com isso deu para vocês mais ou menos sentir, certo, a simplicidade de um laboratório de microbiologia, principalmente se quiser ser colocado dentro de uma indústria. Não precisa de ser um espaço enorme. Agora, existe sim um cuidado muito grande com o laboratório. O mínimo de pessoa deve entrar possível dentro do laboratório, principalmente na sala de análise. Porque sabemos que o ser humano é um veículo de células de micro-organismos, seja de bactérias ou de fungos. Então, ele traz na sua roupa, no seu corpo, todos esses propagos para dentro da sala de análise. Então, quem deve estar dentro do laboratório, na sala de preparo, ou no compartimento de preparo, ou na sala de análise, ou compartimento de sala de análise, deve ser exclusivamente o profissional que trabalha com isso. Laboratórios não se fica recebendo visitas para ter essa entrada dessas pessoas. Porque no laboratório tem que se fazer controle. Controle semanal deve ser feito no ar
do laboratório e na capela, dentro da capela de fluxo laminar. Através de quê? De exposição de placas de Petri contendo no meio uma para bactérias e outra para fungos. E tem que ser planilhado esse resultado. Então, quantas unidades formadoras de colônias estão sendo encontradas sempre ser feito na sexta-feira? Porque na segunda-feira você chega e você já encontra algum resultado, não de fungos, mas de bactérias, certamente você vai encontrar. E assim você vai monitorando. Tudo bem. Mas, Isabel, tem um ar-condicionado. Não tem uma manutenção do ar-condicionado? Então tem que respeitar o cronograma de manutenção. Se faz necessário que quanto mais limpo o ambiente de análise microbiológica, mais fiel vai ser o teu resultado. Então você sabe que não haverá interferência nenhuma de algum vento, mínimo que seja, até na circulação do próprio pessoal do laboratório. À medida que anda, faz um certo nível de vento que pode entrar dentro da capela, apesar de ter o exaustor que está puxando, ou mesmo aqui dentro da bancada, porque às vezes tem que ser feita uma análise no qual a capela está sendo utilizada. Pensar que a minha capela é para 2 pessoas trabalharem dentro do espaço dela. Que isso tem que se ver com relação ao quantitativo de trabalho que se faça no laboratório. Então eu já prevendo, certo, que essas análises que eu tinha que fazer, que não seriam poucas, eu necessitaria de ter uma capela grande. É por isso que vocês viram que minha capela, ela tem um tamanho grande. Porque existe capela de fluxo laminar menor. Mas tem certas horas que uma pessoa só trabalhando está pegando toda a bancada da capela. E faz necessário que eu venha aqui para fazer o meu trabalho em cima da bancada. Por isso que a disposição desse bico de Bunsen aqui em cima da bancada. Bom, eu espero que com isso, certo, vocês tenham tido uma noção de espaço de laboratório e de equipamentos, principalmente da sua distribuição, da necessidade deles estar em determinados locais para ser colocado. Então nunca misture principalmente a utilização, quando faz o plaqueamento das amostras em placas de Petri, nunca deixe junto de amostras que chegaram para ser analisadas. Principalmente amostras que vai dar origem a pó, poeira. É importante ter esse controle dentro do laboratório. Bem, espero que com isso vocês possam ter tido uma noção básica na realidade. Porque na realidade é de acordo com a necessidade de cada um, de cada laboratório, necessidade da análise que está sendo feita ou que será feita, a utilização e da compra de certos equipamentos dentro do laboratório. Quanto a espaço, não se preocupe. Ele tem que ser prático. E importante, mesmo com espaço pequeno, a entrada de gente no laboratório tem que ser muito restrita quando faz análise microbiológica.